Segunda parte, capítulo 2. Curo-te para que martirize menos aos seus enfermos. O professor Renaud passava muitas horas em um tamborete. O olho em um microscópio examinava um escarro em pequeno disco luminoso salpicado de manchas. Penetrava com sua atenção no mais profundo daquele universo, manobrava as cremalheiras, esquadrinhava, explorava mais e mais e viajava no seio do infinitesimal vestígio de escarro colocado sobre uma lâmina de cristal. Nesta lâmina encontrava-se um outro mundo, tão próximo e, no entanto, tão inacessível a ele como a lua refletida num recipiente de água. Neste mundo, estranhos e minúsculos habitantes lutam, crescem e finalmente desaparecem, depois de haverem tecido, sem sabê-lo, sua existência através dos homens, causando às vezes pavorosos estragos. Mas o especialista do micróbio é, afinal, agarrado por este, cedo ou tarde, por havê-lo desdenhado demasiado à força de conhecê-lo e, quiçá, também por outros motivos que a generalidade dos homens ignoram. Sem dúvida, não haveria adoecido se não fosse médico, professor e sábio. Em geral, cabe sempre olvidar-se de sua própria vulnerabilidade. Ele havia ocultado a todos sua enfermidade e estava esperando as férias para ir à Suíça em busca de saúde. Porém, as palavras de Adonai infundiram-lhe medo, porque acreditou que a doença já estava manifesta para todo mundo. Ultimamente falava-se muito de Adonai e chegava-se até ao exagero. A juízo dos que o conheciam, era ele de um saber pouco comum, diagnosticava rapidamente com exatidão, dir-se-ia que penetrava no interior do enfermo e via o foco da doença. Tinha grande prudência e carinho para tratar os doentes. Todos os seus pacientes melhoravam prontamente ou, pelo menos, sentiam-se aliviados e resignados. Sem embargo, tal estado de coisas começava a produzir-lhe inquietação. Os companheiros olhavam-no com receio por não compartilhar de suas brincadeiras e grosserias. Os professores olhavam-no com algo de indignação porque o encontravam sempre atento e silencioso, como quem trata de descobrir suas mentiras, ou como se fosse um espiã que não quisesse deixar escapar o mínimo detalhe. Um dia encontrou-se no corredor com um médico que saía do quarto de um doente. Adonai saudou-o e o facultivo disse-lhe: "Estou contente e tranquilo pelo estado de meu enfermo." Adonai olhou-lhe detidamente e sussurrou: "Já morreu? Pois o vejo atrás de si." "Quem?" "Seu enfermo." "Você está louco?" "Não." "Vai vê-lo?" O médico precipitou-se novamente para o quarto e encontrou-o sem vida. Este acontecimento foi muito espalhado até entre os professores e aumentou ainda mais os comentários que já faziam a respeito de Adonai. Ele, no entanto, arrependido, lhes dizia: "Foi uma brincadeira que, por desgraça, se converteu em realidade." O professor Renaud, em frente a Adonai, na sala de jantar de sua casa, tomava chá depois da ceia. Renaud não era casado. Vivia com uma loura formosa mulher, que se aproximava dos 40 anos, e sua filha Violette, fruto de seu primeiro amor, que contava apenas 20 primaveras. O professor não queria ter filhos e tampouco Jeanne, sua amante, os desejava. Mãe e filha conversavam familiarmente com Adonai.
A mulher francesa é muito educada e comunicativa. Quando chegou o momento de tomar o chá, mãe e filha se despediram e deixaram em liberdade a sós os dois homens. Renaud, satisfeito com a educação e comportamento tão corretos de seu hóspede, comentou: seguramente o Líbano é um país muito civilizado, se o queremos julgá-lo através de um de seus filhos. Há de tudo em todas as partes, respondeu o jovem. Eu, por exemplo, sonhava que Paris deveria ser o céu na terra. Eis-me aqui em Paris. Não gosta de Paris? Gostava mais em meus sonhos. Agora vejo perfeitamente que aqui chamam a hipocrisia de finura, a libertinagem de liberdade, o sujeitar-se à moda de civilização. Mas por que falar destas coisas, não lhe parece? Ao contrário, é muito interessante o que você diz. Agora diga-me, como você adquiriu o equilíbrio da madureza sendo tão jovem? Já passa de 100 o número das pessoas que me fizeram a mesma pergunta. Em realidade, eu mesmo nunca me dou conta de nada do que eles veem em mim. Sem embargo, se lhe digo, mestre, que eu tenho vivido muito, acreditar-me-ia o Senhor? Não. No entanto, esta é a verdade. Tenho vivido muito. Você acredita na alma, não é assim? Não, Senhor. Eu não creio na alma. Eu sou a alma. Eu não creio na vida. Eu sou a vida. Eu não creio, enfim, na morte, porque eu sou a ressurreição. Porém, isto é outro tema que não vem ao caso presente. Fechemos esta porta. Você vive fora do mundo e da realidade, jovem. Eu sou a realidade, mestre, e fora dessa realidade não existe nada. Renaud, surpreendido, contemplou a Adonai como se duvidasse do equilíbrio mental do jovem. Adonai sorriu e disse: o Senhor não me chamou em sua casa para ouvir-me sobre temas metafísicos, mas sim como um afogado que encontra uma tábua de salvação no mar. Este é o verdadeiro motivo desta ceia, embora não queira confessá-lo. Escute, mestre, eu posso lhe salvar, é certo, se o Senhor quiser salvar-se. O professor, ao ouvir aquelas palavras, sentiu que transpirava dos pés à cabeça e acrescentou com voz trêmula de emoção: sabe também ler o pensamento? Mestre, estamos obrigados a penetrar às vezes na mente de nossos enfermos para saber o que pensam e assim poder curá-los melhor. Agora vejo que surge em sua mente esta pergunta: por que não cura então a todos os seus doentes? Pois bem, saiba o Senhor que nem todos podem ser curados, nem eu posso curar a todos. O temor ocupou desta vez o lugar da perplexidade no rosto do professor, depois de ouvir estas frases. Em seguida, Adonai continuou: nunca se sabe até onde a ciência nos pode conduzir, mas deve-se ver tudo, esquadrinhar tudo para chegar a uma conclusão. Uma enfermidade do estômago repercute no coração, no fígado, nos pulmões, no cérebro, no sistema nervoso, etc. Não é assim? Agora cabe-me perguntar: como adquirimos uma enfermidade? A primeira resposta que surge é: não há enfermidade, senão enfermos. E se lhe pergunto, mestre, com todo o respeito devido ao seu cargo, o Senhor, durante sua carreira, curou realmente ao enfermo ou tratou somente de aliviar ou maquiar a enfermidade? O que me responderia o Senhor? Pois lhe respondo com o coração na mão. Nunca pensei nesta máxima, nunca me lembrei do doente, apenas pensava em encontrar o remédio para aliviar a dor, seguro de que assim se cura. Então, para o Senhor existem doenças locais e segue a lista de sintomas para cada enfermidade segundo os manuais.
Isto é uma tolice, porque jamais encontraremos todos os sintomas e às vezes deparamos sintomas desconhecidos. Os manuais fabricam médicos medíocres que receitam calmantes sem haver sequer visto o paciente, porque nunca estudaram o homem. E você se atreve a dizer isto na Sorbonne ou na faculdade? Não, senhor. Eu sou semeador e não um ditador. Porque há muitos que têm olhos e não querem ver, e ouvidos e não querem ouvir. Com os tempos, a medicina clássica terá que mudar e evoluir. Terá que adotar a ideia da unidade da enfermidade, assim como a unidade da saúde, pois a enfermidade é uma. O homem adoece pelo nariz ou pela boca. Não é assim? Algo de verdade há nisso, disse o professor. Toda a verdade está nisso. Ao falar do corpo físico, seguramente que os pensamentos também enfermam, mas disto falaremos mais tarde. Pois bem, o que chamamos de enfermidade não são senão os múltiplos e saudáveis esforços de nossas energias vitais para purificar o corpo das inflamações, febres, diarreias, vômitos, etc. São reações defensivas que tratam de expulsar e limpar a natureza. Serve-se de um órgão emunctório, via evacuação, intestinais, pulmões, pele, bexiga, olhos ou orelhas. E nós, por preguiça, não queremos dar uns passos mais além e nos detemos a fabricar nomes de enfermidades, enterites, bronquite, eczema, furúnculos, cistites, conjuntivites, otites, etc. Se a causa é uma, por que a enfermidade é múltipla? Nós nos cingimos ao órgão que trata de expulsar os produtos tóxicos e em vez de audá-lo, aumentamos sua carga com remédio e superalimentação. Então o órgão fatigado abre caminho ao micróbio que se instala nele, provocando uma tuberculose, uma pneumonia, uma colibacilose ou qualquer outra. Todos nós esquecemos que, se o estado geral fosse cuidado e alimentado de uma maneira pura e natural, jamais o micróbio se instalaria no corpo. Portanto, o organismo deve recobrar sua pureza humoral para achar-se em condições de expulsar o micróbio. Isto é verdade, disse o professor. Por outra parte, todo o ser cheio de milhares de micróbios, continuou Adonai, de tuberculose, pneumonia, difteria, etc., mas são inofensíveis, desde que vivamos harmoniosamente. Porém, na desarmonia, eles desencadeiam-se em nosso terreno humoral. Isto demonstra que não se trata de micróbios, e sim de terreno. Os micróbios podem provocar no enfermo a mesma enfermidade com os diferentes sintomas especificados em enfermidades diferentes. O mesmo estreptococo provoca em um indivíduo uma erisipela, em outro uma angina, em um terceiro um flagmão ou uma septicemia. Um mesmo micróbio pode promover um herpes, uma pneumonia ou uma meningite. Enfim, o que importa são as deficiências do organismo e suas debilidades, e não os micróbios. Porque se a teoria clássica tivesse razão, nenhum ser humano poderia subsistir em meio a tantos micróbios. Então você, disse Renaud, crê que a medicina oficial segue participando destes princípios e que, para ela, existe uma multiplicidade de enfermidades que têm de ser tratadas localmente sem levar em conta o estado geral do organismo?